Senhor, exaltado, engrandecido. Senhor, nessa noite nós pedimos, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, ó Pai. O Senhor já colocou a palavra no meu coração para transmitir, ó Pai. Mas, Pai, fala, Pai, que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Diminua eu e cresça o Senhor, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa, Pai, vir de encontro aos nossos corações essa noite, ó Pai, e que possamos continuar rompendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Chegamos ao nosso oitavo dia do ano e oitavo dia de consagração, né? Até aqui nos ajudou ao Senhor. E aí nós estamos orando pelo ano de 2026, buscando, e Deus tem falado aos nossos corações. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, coisas nas quais ou nós precisamos fazer, ou pelo menos nós conhecemos alguém que precisa, né, de ajuda, que precisa de algo da parte do Senhor, que é romper com alguns ciclos. O tema de hoje é rompendo ciclos. Quantos de nós já vivemos, né, ou vivemos atualmente, ou conhecemos pessoas que estão presas em ciclos que parecem ser infinitos, parece que não tem fim, né? Às vezes a pessoa até mesmo tenta sair, aí parece que vai, mas depois não vai, né? E assim fica como se fosse aquela roda, né, girando o tempo todo, e parece que aquilo nunca acaba, né? Nós vemos aí maldições diversas, o exemplo, né, de endividamento, vícios, pecado, ocultismo, entre várias outras coisas, né, que às vezes nós estamos presos nisso, né, ou conhecemos alguém que precisa. E aí nós precisamos ter o discernimento, né, de que alguns ciclos eles precisam ser rompidos, que alguns ciclos eles precisam ser quebrados imediatamente, né, e nós temos, né, ontem nós ministramos sobre o impacto da decisão, e nós temos a decisão de romper com esses ciclos. E a Bíblia tem diversas histórias de personagens que, de fato, eles romperam com esses ciclos, romperam, né, com diversas maldições. E eu quero me ater à história de Raabe, né, Raabe, que é uma ex-prostituta, é citada na Bíblia. Mas antes de chegar lá, em Josué 2, vai ser o nosso texto. Você pode abrir em Josué 2, mas antes de chegar em Josué 2, eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 9, versículo 26. Gênesis 9, 25, aliás. Gênesis 9, 25, vai dizer o seguinte... 9:25 mesmo? Eu acho que eu errei. É isso mesmo, isso. Gênesis 9:25. Maldito seja Canaã, servo dos seus servos, para com seus irmãos. Estava confundindo porque eu estava lendo 10, a letra está pequena, não vai ter jeito não. Ou eu troco o óculos ou eu compro a Bíblia com a letra maior. Quando a idade chega, brincadeiras à parte, mas esse texto esse texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, ele está revelando aqui o início de um ciclo de maldição que foi lançado sobre Canaã, né, e sua descendência. Como que nasceu esse ciclo de maldição? Esse ciclo de maldição nasceu após Cã, que é o pai de Canaã. Depois do dilúvio, né, nós conhecemos a história. Hoje deu uma chuva maravilhosa aqui na cidade, nós até filmei lá, né, o arco-íris estava pertinho, né, quase que eu fui lá correndo pegar o pote de ouro. Brincadeiras, né, isso não existe, mas nós vimos aquele arco e a gente lembra da aliança do Senhor, né? Depois do dilúvio,
né, o Senhor estabeleceu essa aliança, só que a gente sabe que Noé exagerou, né? Exagerou no vinho, na bebida forte, se embriagou, ficou lá peladão, né? Ficou nu. E a Bíblia diz que Cã viu a nudez de seu pai. E esse ato ele foi considerado extremamente desrespeitoso, né? Uma afronta, um pecado da parte de Cã. E aí Noé foi amaldiçoou a geração vindoura de Cã através de Canaã, né? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. O que foi essa maldição? Algumas pessoas afirmam isso de forma muito errônea, ou seja, de forma errada, né? Isso não existe, que foi a partir daí que surgiram as pessoas de pele negra, né? A partir dessa maldição, que o fato da pessoa ter pele negra é uma maldição. Isso é uma mentira, né? Não existe isso, tem nada a ver com isso. Isso aqui se trata de uma questão de uma oposição que surgiu da parte de Canaã a Deus, né? Eles rejeitavam mesmo ao Senhor. E aí eu quero ressaltar que essa maldição ela surgiu, né? Tanto é que lá na frente a gente vai ver, né? E a gente vai falar sobre Raabe, a gente vai ver um pouco disso, que futuramente, quando os israelitas eles vão conquistar a terra de Canaã, a ordem de Deus foi clara, que eles deveriam destruir todos os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, os amonitas, tinha que destruir todos eles. E não foi destruído todos, né? Conservaram alguns e hoje tem essas guerras que a gente vê aí no Oriente Médio, entre o povo de Israel, entre o povo, né, do Oriente Médio, é fruto, né, dessa divisão aqui, dessa rejeição. É uma maldição que está lançada sobre a terra de Canaã. E aí, eu quero ressaltar aqui que, apesar desse povo ter considerado, né, ter sido amaldiçoado da parte de Noé, até mesmo se eles crescem em Deus, mesmo sendo um povo distante do Senhor, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, dá a chance do arrependimento, né, dá a chance do conserto, que é o fato, né, de romper com alguns ciclos. É justamente nessa parte que a gente chega em Raabe, né? Aí abre a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 2, e nós vamos chegar em Raabe. Raabe, ela rompe com esse ciclo de maldição. Josué 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ou seja, eles foram lá fazer, né, a espionagem da terra, né, de Jericó. E aí, a partir de uma decisão de Raabe, que foi hospedar esses espias na casa dela, né, algo extremamente perigoso para a realidade dela, né, nós vemos ali o impacto, né, da decisão dela, né, nós falamos sobre isso ontem. Todos esses temas eles são conectados de forma intencional para que a gente possa viver dentro da mesma perspectiva de Deus. Né, nós falamos, né, eu quero até fazer uma breve recapitulação aqui das coisas que a gente já estudou. Nós começamos no primeiro dia falando sobre discernimento, falamos no segundo dia das primícias ao Senhor, no terceiro nós falamos sobre renovar as convicções, né? No quarto dia nós falamos de renovação de aliança com o Senhor, no quinto dia sobre relacionamento com Deus, no sexto dia sobre a visão de Deus, e ontem sobre o impacto de uma decisão, e hoje sobre romper ciclos. E a decisão de Raabe foi isso. Foi uma decisão corajosa, uma decisão ousada, hospedando 2 espias do povo israelita. Só que nós vamos ver que mais do que um ato de coragem, um ato de ousadia, isso é mais do que tudo, é fé. Uma fé que nasce em um contexto aparentemente impossível de nascer.
Quando tudo parecia, né, como nós falamos no início, parecia que aquele ciclo ia continuar, aquele ciclo de maldição, uma mulher, ela decidiu, né, se levantar num ato de fé e romper ali com todos os padrões, com todos os escritos que poderiam estar, né, determinados para ela e sua família, e você vai ver que ela vai ser salva. Vamos ler aqui entre os versículos 9 e 13 de Josué 2. A palavra vai dizer o seguinte: e lhes disse, 8 até o 13, antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam, no terraço, e lhe disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, o que vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Amém? Olha só que interessante, uma declaração que ela dá aqui no versículo 9. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Na verdade, o Senhor ainda, apesar de já ter feito a promessa, o povo ele ainda estava na fase de invadir aquela terra, né, de entrar e conquistar. Não tinha sido completamente concretizado, mas ela fala já como sendo um ato concretizado. Ela faz uma declaração: bem sei que o Senhor deu a terra a vocês. Por mais que aquele ato era um ato de espionagem, que ainda não tinha sido tudo concretizado, aquela mulher tinha dentro dela a convicção, e nós já falamos aqui de convicções, e ela transforma essa convicção num ato de fé, quando ela declara vitória ao povo de Deus. Mesmo ela sendo do povo inimigo, mesmo ela sendo do povo amaldiçoado, o coração dela se enche de fé para ela declarar. E aí eu quero deixar uma reflexão para nós aqui, que nós precisamos aprender a declarar a vitória, mesmo quando ela não é visível ainda. Nós precisamos declarar a vitória quando ela ainda não é visível. Ela vai confessar, né, num ato ali de confissão, no versículo 11 e 12, ela vai falar: quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Que declaração poderosa que essa mulher deu. Que declaração poderosa. Nós estamos falando aqui de uma mulher que até então era prostituta. Uma mulher que até então tinha ali a sujeira no seu corpo, a impureza, a libertinagem, uma pessoa que vivia no pecado, uma pessoa que, junto com o seu povo, estava condenada à destruição, estava condenada a viver, né, naquele ciclo até que ela fosse levada junto com o povo de Jericó. Mas ela, dentro do seu coração, ela teve uma fé de confessar que Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Essa declaração dela tem o mesmo peso, né, de quando Jesus Cristo pergunta aos discípulos quem eles dizem que eu sou, e Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a mesma coisa que ela está declarando aqui, que Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Né? A fé já tinha nascido no coração dela. Mesmo que ela ainda estava numa situação de vulnerabilidade, no sentido, né, de estar afundada no pecado, mas ela ouviu falar do Senhor, ou seja, né, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. A fama do Senhor, né, foi se espalhando de boca em boca, a história do que havia acontecido no Rio Jordão, né, foram se espalhando, e aquela mulher ouviu a palavra de Deus e teve fé no coração dela. Então, eu já vivi isso também, tenho usado esse tempo para testemunhar também que em determinados momentos da minha vida, enquanto eu estava afastado, afundado no pecado, e eu falava, Senhor, eu vou voltar para a tua casa, um dia eu vou voltar. Um dia eu estive de frente com um pastor, no momento de confissão, né, nós precisamos ter esses momentos. E no momento de confissão eu falei, olha, eu estou no pecado, estou errado, mas um dia eu vou voltar para a presença do Senhor. E aí aquele pastor falou, olha, você tem fé, conserve essa sua fé. Pela misericórdia do Senhor, Deus ele me libertou dos maus caminhos, de vícios diversos, libertinagem, caminhos mundanos. Deus deu a libertação. Raabe estava fazendo a mesma coisa, estava declarando. O grande problema é que muitas pessoas recusam essa obra de salvação. Muitas pessoas parece que aceitam, se entrega, joga a toalha, como nós costumamos falar, para a condição atual. A Raabe, alguns estudiosos colocam ela como sendo uma membro de uma raça condenada, que a graça de Deus alcançou ela. E aí nós vamos ver mais à frente, daqui a pouco, que quando Jericó foi ser destruída, ela foi salva, por causa desse ato de fé. E muitas pessoas recusam, muitas pessoas aceitam isso pacificamente, se entregam a ciclos de maldições, a ciclos diversos. Pessoas falando, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Está errado isso. Isso não pode acontecer. Pessoas acham que nasceram de uma forma e tem que morrer. Pessoas às vezes acham porque nasceram num contexto diverso, um contexto adverso, melhor dizendo, e diverso também. Às vezes elas acham que porque nasceram naquele lugar, às vezes um contexto de criminalidade, um contexto de vícios, um contexto de pobreza extrema, um contexto de incredulidade. Às vezes a pessoa se entrega. Raabe estava no meio de um povo amaldiçoado, no meio de um povo que estava condenado à destruição, mas ela está nos mostrando aqui que tem como romper com ciclos. Nós precisamos ter força e adquirir essa força no Senhor para romper esses ciclos. Mesmo que nós estejamos em um contexto em que pareça impossível, com Deus é totalmente possível. O salmista, no Salmo 51:5, ele vai dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 13:23 vai dizer que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 5:15 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, desde que nós nascemos, nós já nascemos com a missão de romper com um ciclo, que é o ciclo do pecado. E aí no versículo 12, 13, a Raabe, ela reconheceu que o cenário era diversidade. Olha, o povo está todo mundo desanimado. O povo sabe que a destruição vai chegar. O povo sabe que a condenação está chegando. Só que ela reconhece que Deus é Deus, que Deus podia salvar. E aí ela vai pedir essa proteção. Ela vai no versículo 13 ali pedir essa proteção, não só para elas, Ela não vai pedir essa salvação não só para elas, mas para os familiares dela também, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Isso aí já é a obra salvadora de Cristo fazendo efeito no coração dela. Porque quando nós somos, de fato, alcançados por essa experiência maravilhosa de a fé do Espírito Santo nascer no nosso coração, ele desenvolver, de fato, algo progressivo em nós, o Espírito Santo entra em nós, a caminhada com Deus é uma caminhada progressiva.
Às vezes nós já achamos que já vivemos experiências maravilhosas. Deus tem sempre mais, e ali algo começou a nascer no coração dela. E assim como algo nasce no coração dela, da mesma forma que nasce no nosso coração, nós já não queremos isso só para nós. Nós queremos contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Familiares, amigos, né, irmãos, irmãs. E isso começou a fazer efeito nela. Né? A fé nasceu no coração dela. Por mais que ela ainda fosse uma prostituta, ela fez o que tinha que ser feito. Né? Em Josué, lá no capítulo 6, algumas páginas aí para frente, vai mostrar que após todo esse ocorrido, mesmo diante desse cenário, a fé dela salvou ela. Josué 6:25 vai dizer: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Olha que ato poderoso dela. Convicção, decisão e fé prática. Foi o que ela exercitou ali e trouxe salvação. O evangelho do Senhor, ele é simples. Às vezes a gente complica demais. Às vezes a gente quer, como se diz, né, de modo popular, fazer a roda girar. Mas na verdade, se nós tivermos um arrependimento genuíno em nosso coração, se nós tivermos a disposição, Deus ele vai providenciar os meios para que nós consigamos chegar lá. Porque isso é a graça de Deus. A nós, pela nossa força, a gente não consegue. Mas a gente tem que fazer algumas coisas. Né? Lá no capítulo 2, depois eu sugiro que você estude na sua casa, você vai ver que os espias fizeram ali alguns acordos com ela, né, de que quando chegasse na cidade ela tinha que jogar ali um tecido escarlate, e ela obedeceu tudo, seguiu todo o combinado, e ela foi salva. Então, se você tiver disposição de romper o ciclo, você vai somente se colocar à disposição, porque Deus vai providenciar os meios, Ele mesmo vai dar a instrução de como que nós vamos conseguir sair disso. Então nós precisamos romper esses ciclos. Não é porque nós nascemos num contexto adverso, não é porque nós vivemos num contexto adverso, não é porque a sociedade já está condenada, ou não é porque alguém nos condenou. Talvez alguém virou para você, né? Já aconteceu comigo, falou: você não vai ser nada na vida, você não vai ser, você não consegue, você não pode. Não, pode sim. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós precisamos romper. Não podemos nos conformar com esse século. Temos que romper. E aí depois você vai ver, né, estudando, que Raabe, ela passa por um período de discipulado, né, que na época era a purificação. Ela passa por um período de purificação. Ela casa com um dos príncipes de Israel, chamado Salmão. E Raabe, você vai ver lá em Mateus capítulo 1:5, que ela é incluída na genealogia de Jesus. Ela faz parte da família de Jesus. Isso mostra que o Senhor transformou a libertinagem dela em santidade. Deus transformou a maldição dela em uma bênção. O que Deus fez por ela, Ele quer fazer conosco também. Quer fazer com nossos familiares, com nossos amigos, quer fazer com a nossa igreja, quer fazer com todos aqueles, né, que nos cercam. Deus ele quer concluir. Deus ele quer não só começar a obra, mas Ele quer concluir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E a palavra vai nos mostrar lá em Hebreus capítulo 11:31, que Raabe ela foi inserida na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:31 vai dizer: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela acolheu os espias com paz, obedeceu às ordens dos espias, que era a ordem vinda do Senhor, e ela foi salva, ela foi conservada
mesmo estando diante de um povo amaldiçoado. Noé amaldiçoou, maldito seja Canaã, mesmo ela sendo uma cananeia, tendo todo escrito de condenação, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele pregou na cruz e cancelou todo escrito de dívida contra nós. Lá em Colossenses está falando isso, né? Então, por mais que ainda naquela época Jesus não tinha vindo encarnado, aquela mulher já tinha dentro do coração dela a fé que salva, a fé que nos ajuda a romper com os ciclos. Amém? E aí é importante nós destacarmos aqui, eu já estou finalizando, concluindo, que a fé ela precisa ser acompanhada de obras, né? Precisa ser acompanhada de atitudes práticas. Não basta só nós declararmos com a boca, precisamos ter atitudes práticas. E Tiago ele vai mencionar na sua epístola Raabe, né, fazendo um comparativo da fé com as obras, porque a fé sem obras ela é morta. E lá em Tiago 2, 24 a 26, você vai ver que ele diz assim: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos orar nessa noite? Eu quero perguntar aqui para nós, com qual ciclo você precisa romper em 2026? Qual pecado vai ser preciso abandonar? Vai ser preciso confessar, se arrepender e abandonar? Qual costume, mania ou vício precisa ser rompido? Qual maldição que tem cercado talvez você e sua família e precisa ser rompida? Nós vamos orar agora e declarar pela fé a vitória. Nós vamos, mesmo que ainda nós não estamos vendo, nós vamos declarar pelo Senhor essa vitória em nome de Jesus. A nossa vitória vem pela fé e nós precisamos romper com ciclos em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós oramos, ó Pai, por todos que estamos aqui, Pai, todos que vão acompanhar depois no vídeo. Pai, qual ciclo, ó Pai, é necessário romper? Certamente nós temos, ó Pai, cada um sabe, ó Pai. A palavra fala, examine-se o homem a si mesmo, ó Pai. Então que nesse momento nós podemos fazer essa autoexaminação, ó Pai. E que nós possamos confessar e abandonar tudo aquilo, ó Pai, que precisa ser rompido, ó Pai. Talvez são vícios, ó Pai. Talvez são maus costumes, ó Pai. Talvez alguns de nós estamos presos a mentiras, ó Pai, que Satanás tentou colocar na nossa mente, dizendo que nós não podemos, dizemos que nós não somos, ó Pai. Nós repreendemos agora todo espírito de mentira em nome de Jesus, ó Pai. E eu quero pedir, Pai, o fortalecimento do Senhor para romper, ó Pai, com aquilo, Pai, que possa estar vindo acontecendo, talvez desde gerações passadas, ó Pai, mas que este teu filho, tua filha, em nome de Jesus, vai romper durante esse ano de 2026, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, profeticamente o rompimento, ó Pai, com todo ciclo vicioso, ó Pai, com todo ciclo de maldição, ó Pai, com todo ciclo, ó Pai, que não provém do Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa, Pai, levantar, ó Pai, pessoas, ó Pai, com a fé de Raabe, ó Pai. Pessoas, ó Pai, com a convicção de Raabe, ó Pai. Pessoas decididas como Raabe, ó Pai. Pessoas obedientes como Raabe, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos interceder agora, ó Pai, por aqueles que estão oprimidos pelas drogas, ó Pai, pela criminalidade, ó Pai. Nós intercedemos agora por aqueles, ó Pai, que estão oprimidos, ó Pai, pelo alcoolismo, ó Pai, pelo tabagismo, ó Pai, aqueles que estão oprimidos pela pornografia, ó Pai, aqueles que estão oprimidos, ó Pai, pela imoralidade, a infidelidade, ó Pai, aqueles que estão oprimidos pela libertinagem, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, apregoou na cruz, ó Pai, e cancelou todo escrito de dívida, ó Pai. Então nós profetizamos aqui sobre a cidade de Medina, sobre todas as cidades, sobre cada um que está, Pai, acompanhando, assistindo, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dar força, ó Pai, e vir, ó Pai, com o rompimento do ciclo, ó Pai. Que nós possamos romper, ó Pai, romper em fé, com a ajuda do Senhor, porque sem o Senhor, ó Pai, nós nada podemos fazer, Pai.
Assim nós oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos